Muito boa tarde, meu irmão, muito boa tarde, minha irmã. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos ao Senhor nosso Deus pelo dom da vida. Neste dia 21 de março de 2020, sábado, louvemos e agradecemos ao Senhor Deus pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, o Senhor, na sua infinita bondade, o Senhor, na sua infinita compaixão, derrama sobre nós o dom da vida. Obrigado, Senhor, pela minha vida e obrigado pela vida dos meus. É com muita alegria que nós vamos celebrar a vida partilhando o Evangelho. Evangelho que está no livro de Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Se você gosta de acompanhar com liturgia diária, tem o costume de fazer o acompanhamento do Evangelho com liturgia diária, abre lá no dia 21, que é hoje, no dia 21 de março, sábado. Mas se você prefere acompanhar com a sua Bíblia, deixar marcadinho, rezar mais tarde, abre lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Amém? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje traz Jesus contando uma parábola. Jesus, que estava no meio de diversas pessoas, ele aproveitou a ocasião, porque Jesus conhece o nosso coração. Ele aproveitou a ocasião e contou essa parábola do fariseu e do cobrador de impostos. O fariseu era tido como uma certa autoridade e o cobrador de impostos era visto pelas pessoas como um ladrão. E diante de Deus, o fariseu faz uma oração onde ele mesmo se justifica. Ele mesmo se justifica, ele mesmo quer honra, porque ele faz aquilo segundo ele, que ele está fazendo tudo certinho. E ainda por cima se compara ao outro. Não sou como esse cobrador de impostos que rouba as pessoas. E do outro lado, a oração do cobrador de impostos era uma oração onde ele se reconhecia quem ele era. Ele se dava conta do que ele fazia, de tudo que ele fazia de errado. Então ele batia no peito e pedia para que Deus o perdoasse, como sinal de arrependimento. E no fim do Evangelho, Jesus diz: o cobrador de impostos saiu justificado, Deus ouviu a sua oração. E o fariseu, Deus não ouviu a oração do fariseu. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Meus irmãos, eis aí o segredo que Deus nos revela para que a gente faça uma oração maravilhosa junto a Deus. A partir do momento que eu me coloco em oração, eu me coloco a falar com Deus, eu preciso reconhecer quem eu sou e eu preciso saber quem Deus é. Se eu olho para mim e vejo: Senhor, eu não sou digno de estar em tua presença porque os pecados que eu tenho em mim me tornam imundo. Mas o Senhor é santo e diante do Senhor eu posso ser purificado. Perdoa-me, Senhor. Meus irmãos, nós entendemos que ao orar, ao abrir o nosso coração em oração, primeiro passo, precisamos reconhecer quem somos nós.
Somos pecadores, precisamos da misericórdia de Deus, precisamos do perdão de Deus, precisamos da compaixão de Deus. Isso é porta de entrada para qualquer oração. Então a melhor oração que existe é a oração sincera, onde eu, diante de Deus, reconheço quem eu sou. Não adianta eu olhar para as coisas boas que eu faço e diante de Deus me justificar. Porque muitas vezes, meus irmãos, o pecado que nós carregamos é maior do que aquilo que nós fazemos de bom. Muitas vezes o pecado que nós carregamos, especialmente aquele pecado, eu digo isso por experiência própria, estou falando de mim primeiro, não estou olhando para ninguém, estou olhando para mim. Aquele pecado muitas vezes que está enterrado em nosso íntimo, esse pecado que nos consome, muitas vezes nós não temos coragem de expô-lo diante de Deus. E Deus não tem problema com os nossos pecados, desde que a gente seja sincero com Ele. Por pior que seja o pecado, eu preciso diante de Deus reconhecer o meu pecado, para que a graça caia sobre mim, o perdão caia sobre mim. Não adianta disfarçar diante de Deus não, meu irmão. Não adianta a gente criar disfarces, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, Senhor, eu faço... Não, meu irmão, nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer quem nós somos diante de Deus e arrancar todo o pecado de dentro de nós. Se de fato nós queremos ser perdoados por Deus, nós precisamos estar dispostos a renunciar, a falar todo o pecado de forma onde eu mostro para Deus que eu estou arrependido e que eu quero mudar. Meu irmão, se não for para orar desse jeito, é melhor nem orar. A palavra de Deus nos diz: a oração que não é sincera, ela não nos justifica. Então quando eu oro sem sinceridade, é a mesma coisa de eu não estar fazendo nada. Então se não for para orar com sinceridade, é melhor eu me calar. É melhor eu parar com esse disfarce. Nós temos a mania de disfarçar, eu estou rezando, eu estou orando. Não, a oração precisa ser sincera, a oração precisa ser verdadeira. Eu preciso diante de Deus reconhecer o que eu sou, para que eu possa ser curado e liberto por Deus. É isso que a palavra diz. Só é justificado pela oração aquele que é sincero. Aquele que é sincero. Muitas vezes nós trazemos mágoas em nosso coração, de pessoas que nos feriram com palavras, com gestos, mas diante da oração eu não coloco aquela situação para Deus me libertar. Muitas vezes eu faço algo em oculto que ninguém vê, mas Deus vê, e diante de Deus aquilo precisa ser exposto, para que Deus possa me perdoar e eu possa ser livre. Essa é a finalidade da oração sincera, liberdade. Essa é a finalidade da oração sincera. Eu quero ser livre. Só é livre aquele que realmente se dispõe em ser sincero com Deus. Esse alcança a liberdade. Esse sim vive a liberdade. Quando nós não somos sinceros com Deus, temos aquele pecado velho que não temos coragem de dizer, nós não somos livres. Nós somos escravos. Por isso, meu irmão, minha irmã, diante deste evangelho maravilhoso que nos ensina a orar sinceramente a Deus, convido você, se te é possível neste momento, fechar os teus olhos e dizer: Senhor, tenho tantas coisas dentro em mim que muitas vezes eu disfarço e não conto a Ti. E neste momento, você, meu irmão, que está aí diante de Deus, você e Deus, eu vou fazer um minuto de silêncio aqui. Você e Deus, traz na sua memória algo que você precisa confessar a Deus que você fez e que você não tem coragem, você já está há muito tempo disfarçando isso. E Deus agora está te dando a oportunidade de ser sincero. Traz agora e vai vivendo durante esse dia, vai vivendo essa reflexão, que é o que o Evangelho nos pede. Amém. Que a sua oração diante do Senhor possa ser cada vez mais sincera.
Que você tenha coragem de ser cada vez mais verdadeiro com Deus. Não tenha medo de se humilhar diante de Deus. Não tenha medo de se humilhar pedindo a misericórdia de Deus, porque é isso que nós precisamos. Precisamos dobrar o nosso joelho, colocar a cara no chão e pedir para que Deus tenha misericórdia de nós. Sobretudo esse tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, o que nós precisamos pedir é que Deus tenha piedade de nós, piedade dos nossos pecados. Precisamos nos unir e pedir: Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa essa nação pelos anos de entrega ao pecado. Perdoa-nos, Senhor, perdoa o seu povo que não se cansa de pecar contra ti. Perdoa-nos, Senhor. Meus irmãos, o horário da misericórdia é às 3 horas da tarde e às 3 horas da manhã. Eu convido a você que me acompanha no canal, nesse tempo que nós estamos vivendo, o que nós precisamos pedir a Deus é misericórdia, perdão. Às 3 horas da tarde eu vou estar orando o terço da misericórdia. Se você quiser estar junto comigo, não assim, mas eu estarei orando o terço da misericórdia às 3 horas da tarde. E para aquele que estiver mais disposto, porque nós precisamos, às 3 da manhã, que é também o horário da misericórdia. Santa Faustina nos revela. Santa Faustina, se você quiser ver a história de Santa Faustina, lê lá, é muito interessante. Ela é a patrona da misericórdia. Ela que é a padroeira da misericórdia, se assim eu posso dizer. Terço da misericórdia às 3 horas da tarde, terço da misericórdia às 3 horas da manhã. Você é convidado a estar neste momento fazendo um clamor para que Deus nos perdoe. Isso a palavra nos orienta hoje. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E todos os dias o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Obrigado a você que está inscrito no meu canal. Deus abençoe a você e a sua família. Estivemos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.